João, Evangelho segundo João, capítulo 4, versos de 46 a 54. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos que vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar? Senhor, Deus maravilhoso, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, pedimos ao Senhor nesta hora que abra a nossa mente e o nosso coração para compreendermos a Tua palavra, para recebermos a Tua palavra como de fato ela é, a palavra viva do Deus vivo. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós precisamos ser alimentados. Tu sabes o quanto nós dependemos do Senhor e da boa orientação do Senhor. Fala, portanto, conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos, é muito interessante as histórias, ou são interessantes as histórias que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que falam ou que narram a maneira com que Jesus tratou de tantas pessoas. Facilmente nós percebemos a compaixão de Jesus, a boa disposição de Jesus em acolher todos aqueles que vinham a Ele com uma demanda. Jesus nunca se tornou indisponível, fechado, nunca tapou os seus ouvidos às vozes súplices, jamais deixou de estender as suas mãos para acolher aqueles que dele precisavam. O que é interessante nas Escrituras é que o modus operandi de Jesus é bem diversificado. A maneira com que ele lidou com cada caso em particular, a maneira com que ele atendeu às demandas, a forma com que ele curou pessoas, nós vamos encontrar particularidades, nós vamos ver maneiras completamente distintas de Jesus tratar as pessoas. Isso para mim é relevante, é muito importante, porque mostra o cuidado que o Senhor tem, especialmente com cada pessoa, com cada um. Parece-nos que para cada um ele tem uma fórmula própria, ele tem algo específico, ele tem uma maneira própria de lidar.
O texto que nós lemos é um texto conhecido, que você provavelmente já deve ter lido tantas outras vezes, que você já ouviu algumas pregações, quem sabe você já até se debruçou mais detidamente sobre ele, para fazer um estudo detalhado sobre as verdades que nós encontramos aqui. O texto, ou a história aqui narrada, nos fala de Jesus, estando a chegada de Jesus pela segunda vez em Caná da Galileia. E ao chegar ali, ele é procurado por um homem ilustre, um homem importante, um oficial romano, um oficial do rei, alguém que gozava do prestígio do rei, alguém que era conhecido na cidade, alguém que tinha posses, alguém que tinha poder, alguém que tinha voz de comando, mas alguém que estava enfrentando um sério problema, um grande problema. E o seu problema não estava no quartel, não estava no seu ambiente de trabalho, o seu problema estava dentro da sua própria casa. O seu problema estava na sua família. Ele tinha um filho querido, um filho amado, que estava gravemente enfermo. E pelo relato, parece-nos que a enfermidade daquele garoto era algo de extrema gravidade, ao ponto de aquele homem sair de Cafarnaum, que distava algo em torno de 23 quilômetros de Caná da Galileia, em busca de socorro. A ideia aqui é que ele já havia procurado alternativas, de que ele já havia procurado solucionar aquele problema através daquilo que era possível fazer naqueles dias, mas nada feito. Aquele menino estava grave, aquele garoto estava morrendo, e a situação daquele pai era desesperadora, porque se tratava de alguém a quem ele amava profundamente, era um filho querido, era um ente querido, era uma pessoa de dentro da sua própria casa, alguém que não somente ocupava o seu lar, mas alguém que ocupava o seu próprio coração. Estava ele desesperado, e ele vai à procura, então, de ajuda. Ele queria resolver aquele problema, e ele ouvira falar de Jesus, ouviu falar daquilo que Jesus realizava, dos prodígios de Jesus. Ele provavelmente não cria em Jesus ainda como deveria crer, e como veio crer depois da sua experiência com o Senhor, mas ele acreditava de todo o coração de que Jesus poderia ajudá-lo. Talvez fosse aquela a sua última oportunidade. Talvez aquele homem já estava no limite da sua esperança. Ele já estava no limite do seu sofrimento, da sua angústia. E ele vai procurar socorro, e ele vai procurar ajuda em Jesus. E ele disse para o Senhor: eu tenho um filho, e ele está muito doente. Desce, Senhor, vá até minha casa, Senhor, vá olhar o meu garoto, Senhor, tem misericórdia dele, Senhor, meu filho está doente, vá até lá. Percebem bem aí que já naquele pedido já havia uma má compreensão acerca de quem era Jesus e do poder que ele tinha, porque aquele homem partia do princípio de que era preciso que Jesus de fato se deslocasse de Caná da Galileia para chegar até Cafarnaum, para que efetivamente a graça pudesse acontecer, para que aquele seu filho pudesse ser curado. Na mente dele, Jesus precisava de fato chegar ali, ele tinha que se deslocar, ele precisava entrar na casa dele, ele precisava tocar no corpo do filho dele. E muitas vezes, queridos, diante de certas situações da nossa vida, nós oramos ao Senhor, mas nós partimos de compreensões muitas vezes erradas acerca da maneira com que Jesus pode nos atender. E a gente pensa que ele precisa seguir certos passos, e ele precisa fazer algumas coisas segundo aquelas que estão na nossa mente, para que a bênção dele de fato possa acontecer como nós desejamos que aconteça. Mas o Senhor nos surpreende de forma maravilhosa.
O Senhor olha para aquele homem sofrido e disse: olha, pode ir. Em outras palavras, não, eu não vou descer. Eu não vou com você. Você pode ir. Teu filho vive. Isto é, o teu filho está curado. Pode ir. O seu filho está curado. E a Bíblia diz que aquele homem imediatamente partiu, foi para a sua casa, crendo que algo maravilhoso tinha acontecido. Se coloque no lugar daquele homem. Vamos nos colocar no lugar daquele homem, com aquele problema tremendo, o filho em casa, gravemente doente, às portas da morte, e agora você procura aquele que poderia ajudá-lo, aquele que poderia curá-lo, e você diz: vamos lá, e ele diz: não, pode ir, vai em paz, ele está bem, ele está curado. Como é isso? Como é isso? Como se explica isso? Como é que isso pode acontecer? Nós somos extremamente, muitas vezes, racionalistas. E nós temos muita dificuldade, o ser humano tem muita dificuldade de compreender a Deus e a maneira do Senhor trabalhar. Ali, era um teste de fé. Aquele homem precisava tão somente crer no Senhor, confiar no Senhor e obedecer a palavra do Senhor. Ele precisava tão somente disto, para que ele pudesse testemunhar um grande feito do Senhor na sua vida. Quando você chega ao final dessa história, a conclusão é de que, antes mesmo de chegar em casa, aquele oficial encontra com algumas pessoas que vieram da sua residência e diz: não incomodes mais o Senhor. E ele perguntou: e aí, como é que está o menino? O menino está bem, está saudável, tranquilo, o menino vive. Mas que horas exatamente que aquele menino se levantou da cama? E ele disse exatamente a hora em que a febre o deixou. E ele também imediatamente ligou os fatos, disse: foi exatamente a hora em que Jesus disse: vai, porque ele vive. Foi exatamente na hora que o Senhor proferiu aquela palavra, que a graça do Senhor alcançou aquele que estava enfermo, curando-o completamente. E naquilo, aquele homem viu a graça de Deus de forma maravilhosa sendo derramada na vida do seu filho. E o resultado daquela história é que não somente o menino foi curado, como toda a família foi alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Olhando para essa narrativa, irmãos, eu estava meditando sobre essa passagem. E eu já tinha meditado tantas outras vezes aqui. Eu já tinha pensado nesse quadro. Eu já tinha me colocado no lugar desse homem. Eu disse: eu perderia para ele, não sei se eu sairia dali assim, satisfeito, crendo verdadeiramente. Aquele homem me surpreendeu com aquela atitude de crer imediatamente na palavra de Jesus. E eu estava meditando e pensando, e vi algumas coisas, algumas cenas aqui que eu queria compartilhar com os irmãos, de algumas bênçãos grandiosas que aconteceram, que foram derramadas aqui. A primeira é que um homem angustiado partiu crendo na palavra de Jesus. Um homem angustiado vai procurar Jesus e ele volta para casa sem mais aquela angústia que o atormentava. Algo muito importante, o Senhor falou ao meu coração através disso, é de que muitas vezes, irmãos, a paz ao nosso coração, a confiança no Senhor, ela só chega a nós depois da bênção recebida. Falta a nós a experiência de vivenciar com a palavra do Senhor, de crermos nas promessas dEle,
de saber que nós estamos vivendo sob os cuidados dele, ainda que a tempestade não tenha passado, ainda que os nossos queridos não tenham sido recuperados, ainda que o problema permaneça, mas a certeza de que a palavra do Senhor não falha, isso precisa acontecer conosco. Quer ver um exemplo disso? Os irmãos estão lembrando dos discípulos? Quando Jesus os despede, diz, olha, para eles atravessarem o mar da Galileia e esperá-lo do outro lado. Eram pescadores, eram homens experientes, conheciam o mar perfeitamente. E eles se lançaram para aquela pequena viagem. No meio do mar, uma grande tempestade se levanta, ventos fortíssimos jogam aquela embarcação de um lado para a outra. As ondas ficam inflamadas. E aqueles homens experientes tiveram medo. O conhecimento que eles tinham da navegação e dos perigos do mar não foi suficiente para minimizar o pavor que eles estavam sentindo. E Jesus se aproxima, Jesus olha aquela cena, e o texto vai dizer para nós que antes mesmo de Jesus repreender o mar, Jesus vai repreender a fúria da tempestade dentro do coração deles. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. Antes mesmo de acalmar a tempestade lá fora, o Senhor foi acalmar a tempestade dentro do coração daqueles homens. E eu estava vinculando essa experiência com o que eu encontrei aqui. Aquele homem foi para um encontro com Jesus, angustiado por ter um filho doente, e ele volta agora, com o filho doente lá, mas com a palavra do Senhor, que encheu o seu coração de esperança, encheu o seu coração de alegria, e ele retorna agora, imediatamente, depois daquela palavra. O que é que fica para nós? Fica para nós, irmãos, a lição de que nós não devemos esperar o problema cessar, acabar, solucionar, para que a gente possa crer verdadeiramente que o Senhor, diante do qual nós nos prostramos, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Em meio às nossas lutas, em meio aos vendavais da vida, ainda assim, vamos nos apegar à palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos crer firmemente nas suas promessas. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra do Senhor. E Ele não falha nas suas promessas. O Senhor nunca falhou nas suas promessas. Ele é fiel. E nós precisamos descansar na palavra do Senhor. A primeira bênção que eu vi aqui foi a atitude daquele homem que creu na palavra do Senhor. Procurou Jesus. Ele queria que Jesus fosse com ele. Jesus não foi. Disse apenas, vai, teu filho vive, teu problema está resolvido, pode ir. Vai tomar posse da tua bênção. Ele creu na palavra. Que nós possamos crer, irmãos, na palavra do Senhor. Diante das lutas que enfrentamos, coloquemos diante de Deus, nas mãos do Senhor, assim como fez esse homem. Se derrame diante dele. Diga a ele o que está acontecendo. E descanse na sua palavra. Descanse naquilo que ele reservou para você. Uma segunda bênção que eu vejo aqui, irmãos. Não somente um homem angustiado partiu, crendo na palavra de Jesus. Mas eu vejo aqui também um homem que foi alcançado com uma grande vitória. Reconhece que tudo foi graça de Jesus na sua vida. Muitas vezes, queridos, depois que as crises passam, depois que os problemas são resolvidos, muitas vezes falta em nós esse senso de reconhecimento. Senhor, eu te dou graças, porque eu estava vivendo uma verdadeira tormenta, porque eu estava com meu coração dilacerado, porque eu estava angustiado, Senhor. E agora, Senhor, tudo passou
e só passou porque o Senhor agiu. Foi graça do Senhor. É reconhecer a bondade de Deus, é reconhecer a graça, o favor de Deus na nossa vida. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Aquele homem reconhece, quando ele pergunta para aquele que vem da sua casa, a que horas a febre dele passou? E na hora que ele falou a hora, ele reconheceu, disse exatamente, foi graça do Senhor. Não foi por conta da medicação, não foi por conta da minha capacidade, não foi porque eu sou inteligente, não é porque eu sou mais esperto do que os outros. Não, foi a bondade de Deus na minha vida. Se não fosse o Senhor, se não fosse a bênção de Deus na minha vida, eu estaria completamente perdido. É esse senso de reconhecimento da graça recebida que deve nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Até mesmo nós que nos reunimos para prestar um culto a Deus, é ter a humildade para dizer: Senhor, se não fosse a tua graça bendita, transformado a minha vida, o meu coração, eu me encontraria perdido, exatamente igual a tantos outros que estão jogados pela vida aí afora, sem nenhuma convicção de vida eterna. Mas pela tua graça, Senhor, eu fui ajuntado lá de onde eu estava. Pela tua graça eu fui transformado. O meu coração foi mudado. Eu era um pecador inveterado. Agora eu sou um adorador apaixonado. E tenho vontade de estar na presença do Senhor, porque o Senhor operou na minha vida. Eu reconheço que tudo isto é bênção de Deus. Como é bom nos assentar à mesa com a família e ter o alimento. E poder dar graças ao Senhor e dizer: esse alimento está na minha mesa, não é porque eu trabalhei muito, não é porque eu sou muito firme no meu trabalho, e por isso mesmo eu tenho condições de botar o alimento à mesa, mas dizer: Senhor, muito obrigado pelo alimento, ele está na minha mesa, graça do Senhor. Muito obrigado pela minha família, é graça do Senhor. Muito obrigado pelo ar que eu respiro, é graça do Senhor. São manifestações da graça de Deus. Aquele homem foi contemplado com uma graça, e ele de fato reconheceu. E esse é uma grande bênção, porque muitas pessoas hoje também estão sendo abençoadas, mas não reconhecem. Quantas pessoas não estão sendo agraciadas e favorecidas pela bondade de Deus, mas ainda assim não reconhecem? Quantas pessoas que depois de um acidente grave não vai contar a história para os seus amigos e dizer: pai, se eu não fosse um bom motorista, se eu não tivesse uma experiência de estrada, dessa eu não saía. Quantos podem dizer: olha, eu reconheço que a minha experiência não valeu de nada, se não fosse o Senhor, eu estaria morto hoje. É Deus que age. É Deus que levanta os meios para que nós possamos ser alcançados por aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E Ele espera de nós o reconhecimento de que tudo que chega a nós é fruto da sua generosidade para conosco. Mas nós vamos mais adiante um pouquinho, e nós vamos ver aqui nessa passagem, repetindo, não somente um homem angustiado, que partiu crendo na palavra de Jesus. Nós vamos ver aqui um homem que foi alcançado pela vitória, mas que reconhece que tudo foi graça de Jesus. Nós vamos ver aqui um homem ciente agora da sua fé, contemplando a sua família sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O texto vai dizer no final: com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Toda a sua casa. Olha que efeito maravilhoso. A bênção chegou naquele lar, porque um homem teve uma experiência pessoal com o Senhor. A bênção chegou naquela casa, porque aquele pai de família teve um encontro pessoal com Jesus, porque Jesus se manifestou a ele de forma graciosa, e agora voltar para sua casa, sabendo do que lhe ocorrera, sabendo que a cura do seu filho foi uma graça bendita de Deus, toda a sua família é alcançada
por essa bênção maravilhosa, a bênção da fé, a bênção da salvação. Sabe, meus irmãos, a vida cristã não é fácil. E todos nós, independentemente da nossa idade, independentemente do nosso grau de instrução, independentemente da nossa condição social, independentemente de qualquer fator desses, todos nós somos humanos, seres humanos. E todos nós passamos por lutas e dificuldades, passamos por problemas, enfrentamos crises terríveis. E muitas vezes nós pensamos que é o nosso fim. Aquele pai pensou por algum momento que tinha chegado o final da vida do seu filho, até o momento que ele encontrou Jesus e creu na palavra de Jesus. Eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez a sua situação, o seu caso, não é de um filho que esteja doente, que esteja morrendo. Talvez a tua esperança esteja morrendo. Talvez a tua alegria espiritual esteja morrendo. Talvez a tua dedicação em se consagrar ao Senhor esteja morrendo. Talvez a tua fé esteja se apagando dentro do teu coração. Talvez você tenha tentado de algumas formas e não tenha encontrado o alívio que você precisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor é aquele cuja palavra pode mudar completamente a situação de uma pessoa. Jesus é Deus. O mesmo Deus que disse lá em Gênesis: haja luz, e houve luz. É o mesmo Senhor que repreendeu o mar que estava agitado, e ele se tranquilizou. É esse mesmo que disse: o teu filho vive. E aquele menino que estava à porta da morte reviveu, voltou à vida, foi curado. Esse é o mesmo Senhor que quer nos alcançar com a sua graça e com a sua bênção. E a minha oração é que Deus, em Cristo Jesus, a todos nós abençoe, de que Ele anime a cada dia mais o nosso coração, nos fazendo compreender, de uma vez por todas, de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas horas de tribulação. Ele é aquele que jamais nos deixará no vácuo. Muito pelo contrário, o Senhor manterá as suas mãos estendidas para nos alcançar. Aquele homem chegou entristecido, abatido, desesperado, angustiado. E o final da história, o seu coração está alegre por ver toda a sua família alcançada. Olha o que aconteceu em Caná, 2 milagres importantes. O primeiro, numa festa de casamento, no momento de uma grande euforia, de uma grande alegria, o Senhor estava presente. E quando a alegria parece que ia acabar, porque o vinho tinha acabado, o Senhor transforma a água em vinho e devolve a alegria da festa. O segundo milagre em Caná não aconteceu numa festa de casamento, não foi no momento de grande alegria, mas foi no momento de grande tribulação. Esse é o Senhor que nos acompanha nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. É aquele que nos vê, que nos contempla na nossa dor. E é aquele que terá sempre uma palavra a proferir em o nosso favor. E a palavra dele dispensada sobre nós é uma ordem. E aquilo que o Senhor determinar com relação a você, ninguém poderá tomar, porque é de Deus para a tua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, a todos nós, abençoe, sustente, fortaleça a nossa fé. Amém.